Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para trazer essa palavra abençoada, direto do coração do Pai nessa manhã, esse maná, esse pão fresquinho do céu, todos os dias como primícia. Nós estamos aqui em 1 Reis, capítulo 9, e nós vimos no capítulo anterior, Salomão fazendo a oração aí para Deus, suplicando ao Pai para que ele habitasse no templo, para que as orações fossem atendidas, e foi lindo ali. E agora a gente vê aqui de novo, porque Deus apareceu para Salomão, e aqui de novo Deus fala com Salomão e coloca aqui uma condição para ele, Ele fala: ouvi aqui a sua oração, entendi tudo, os meus olhos vão estar aqui contemplando esse ambiente, mas sempre tem um mas, Então é fruto das consequências, É uma promessa ali que Salomão fez, assim, Deus falou que ia habitar no meio de Deus, falou que ia habitar no meio do seu povo, mas havia uma condição, e essa condição é que eles respeitassem os estatutos, as ordenanças, que que ele viesse seguindo a regra, E fato é que ao longo da caminhada a gente vai ver aqui no discorrer que Salomão não conseguiu cumprir com aquilo que ele projetou, Infelizmente acabou se desviando dos caminhos do Senhor, deixando que a adoração a outros deuses entrasse no seu reinado. Então isso acabou se cumbindo, Isso acabou acarretando consequências aí sérias, que nós vamos estudar aqui mais na frente. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim o texto: a aliança do Senhor com Salomão. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designar a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei. A meu nome lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará, e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. As demais atividades de Salomão. Ao fim de 20 anos terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, como Irão, rei de Tiro, trouxera
a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram, pelo que disse: que cidades são essas que me destes, irmão meu? E lhes chamaram terra de Cabul até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. A razão porque Salomão impôs o trabalho forçado é esta: edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também Azor, e Megido, e Geser, porque Faraó, rei do Egito, subira, e tomara Gezer, e a queimara, e matara os cananeus que moravam nela, e com ela dotara a sua filha, mulher de Salomão. Assim, edificou Salomão Geser, Bet-Oron, a Baixa, Balate e Tadmor, no deserto daquela terra, todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros, a cidade para os cavaleiros, e o que desejou, enfim, em Jerusalém, no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, dos heteus, fariseus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerras e seus oficiais, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavalarianos. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram 550. Tinham estes a seu cargo o povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó, na cidade de Davi, a sua casa que Salomão lhe edificara, então edificou a Milo. Oferecia Salomão 3 vezes por ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor. Assim acabou ele a casa. Fez o rei Salomão também naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Hirão com aqueles naus os seus servos marinheiros, conhecedores do mar, com os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Bom, louvado seja Deus, né, por essa palavra. E olha só, Deus apareceu novamente a Salomão para lhe dar instruções. O autor de Reis enfatiza o conhecimento de Salomão quanto às condições e os requisitos da lei. Então, Salomão conhecia bem as leis, sim ou não? Sim. Mãe, a Mimi existia, a Mimi. Tá bom. Já que a gente vai ver ela, tá bom? A gente tá gravando, tá? Muito bem. Ela tá dedando a Mini aqui, gente, que a Mini tá fazendo bagunça. Lá fora hoje tá chovendo, não tem como a gente gravar lá fora. Então a gente tá aqui em meio a essa musiquinha e essa falinha da Aninha, né? E as artes da Mini, estamos aqui meditando na palavra. Mãe. E dando continuidade aqui, os gastos, né, elevados de Salomão obrigaram-no a vender territórios para Hirão, a fim de pagar suas dívidas. Essa medida provavelmente gerou certa hostilidade entre os súditos de Salomão na região norte. A entrega de territórios ao norte pelo rei israelita certamente não foi vista com bons olhos em Israel. Imagino que o povo, né, não deva ter ficado nada feliz com isso. Além do templo e do palácio real, Salomão também construiu fortificações militares. Fortificou os muros de Jerusalém e construiu o Milo,
provavelmente uma série de terraços sobre os quais foram edificadas casas, e transformou cidades estrategicamente localizadas em bases militares. Azor ficava na Galileia, perto de onde se encontravam os arameus, um povo recém-conquistado. Megido, uma das cidades mais estratégicas de Canaã, guardava a passagem principal pela cadeia de montanhas do Carmelo. Geser, Bet-Horon e Balat ficavam voltadas para o oeste, do outro lado da planície, na costa mediterrânea. Apesar de a localização de Tadmor ser controversa, geralmente é edificada com a atual Palmira, no deserto sírio. Então, quer dizer, né? Salomão, ele fez grandes coisas ali, mas a gente vê que mesmo ele sendo tão sábio e querendo ter o domínio e o controle de tudo, existiam coisas que eu acredito que a gente não vê aqui uma certa reverência, né? Em colocar diante de Deus para tomar certas atitudes. Então, por mais sábio que ele seja, eu acredito que ele falhou em algumas coisas. E todos nós, né? Às vezes a gente pensa, porque eu tô na igreja, porque eu sou cristão há tantos anos, eu sou... Gente, a gente precisa estar disposto a aprender todos os dias com a palavra. Né? Às vezes a pessoa fala assim, é maçante eu ler o texto todinho, eu queria uma mensagem que fosse mais direta, que trouxesse algo do que Deus mandou falar. Ei, o que Deus te manda falar nesse dia hoje é para que você se atente para esse livro da lei, que você veja o que está nas entrelinhas, que você analise a palavra e que você aprenda com ela. O que Deus tem para falar comigo através dessa palavra que está nas entrelinhas, por mais que eu quisesse expressar para você aqui, eu não iria conseguir. Porque tem coisas que é muito particular com a minha vida, com a vida do Rodolfo, com a sua vida. Mas no geral, o que a gente pode tirar de aprendizado dessa palavra? Que o Senhor falou com Salomão novamente. Ele ouviu a oração dele. E o que ele diz? O seu reino vai ser estabelecido se permaneceres nos meus caminhos. Então, o que fica para nós, que é assim mais relevante, que salta aos olhos nesse texto, nessa manhã? É para a gente continuar em obediência. Não sei o que você está enfrentando, quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades, mas permanece. Às vezes você fala assim, eu já lavei a mão de fulano, eu já cansei. Sabe o que eu costumo dizer? Eu não desisti, eu só não insisto mais, entendeu? Não desista, só não insista mais, deixa Deus ser Deus na sua vida, amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia na Tua presença, de experimentar, Senhor, da Tua palavra com nossos irmãos que nos assistem através desse meio de comunicação, que a Tua palavra, Senhor, venha sobre nós, que as nossas orações, as nossas súplicas possam, Senhor, chegar ao Teu trono, Pai, que o Senhor possa ouvir, Senhor, o nosso clamor, Deus. Há muitas pessoas que clamam por justiça, há muitas pessoas que clamam, Senhor, por libertação, por cura. O Teu povo clama a Ti, ó Deus, que lá do alto, Senhor, o Senhor possa ouvir as preces, Senhor, e as orações do Teu povo, é que eu lhe peço e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!